Boa noite, irmãos. Bem-vindos a mais um 3C. Vamos continuar hoje com as disciplinas espirituais comunitárias. Hoje vamos falar sobre adoração. Feche seus olhos e vamos entregar esse tempo para o Senhor. Pai amado, te agradecemos por mais uma terça-feira aqui juntos. Pedimos que Tu venha estar falando conosco durante este estudo, Senhor, que Tu possa nos capacitar, Tu nos dê sabedoria e entendimento, Senhor, acerca da adoração e que nós verdadeiramente, Senhor, possamos ser adoradores em espírito e em verdade. Abre nosso entendimento, Senhor, e abre também os nossos olhos, Senhor, para as verdades bíblicas acerca da adoração. Oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Continuamos então nosso caminho no âmbito das disciplinas espirituais comunitárias. Estamos já praticamente finalizando. Hoje vamos falar sobre adoração. Restam mais duas disciplinas espirituais que veremos na próxima semana e terminaremos esta parte aqui do 3C. E então vamos entrar na adoração. O que é adoração? Muitas vezes as pessoas pensam que adorar é sinônimo de louvar. Vamos ter um momento de louvor, um momento de adoração. Então, vamos definir com clareza o que a Bíblia fala acerca da adoração. Se nós formos estudar na Bíblia o que é adoração, literalmente, a palavra adoração está mais relacionada a curvar-se ou prostrar-se. Cada vez que aparece adoração, ele está mostrando um ato de se prostrar diante de alguém, na maioria dos casos diante de Deus, ou de se curvar diante de Deus. E se nós pegarmos a ideia que, extraindo dos versículos que falam sobre a adoração, nós vamos chegar na seguinte conclusão: adorar é reconhecer Deus como sendo digno e atribuindo a Ele toda a honra e toda a glória. Vamos lá. Adoração é reconhecer a dignidade de Deus. Obviamente, isso vai se manifestar de uma forma física de curvar-se ou prostrando-se. Mas é um ato físico de uma consequência que temos no coração. Aliás, de uma ação que temos no coração, que é o reconhecimento de Deus como digno, ou reconhecer a dignidade que Deus tem. Vamos lá pegar um versículo bíblico que está em Apocalipse 4:11. Nós temos aqui o pessoal clamando nos céus: Tu, Senhor, é Deus nosso, és digno, aliás, Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Aqui, os seres celestiais, eles estão adorando a Deus. Como estão adorando a Deus? Eles estão adorando a Deus falando essas palavras: Senhor, Tu és digno de receber glória, Tu és digno de receber honra, Tu és digno de receber o poder. Por quê? Porque criaste todas as coisas, porque pela Tua vontade elas existem e foram criadas. Em outras palavras, eles estão reconhecendo a dignidade que Deus tem. E então, qual é a forma em que eles estão reconhecendo essa dignidade? Por meio de palavras. Mas mais para frente, lá em Apocalipse, nós temos os 24 anciões que eles tiram as suas coroas e se prostram diante do Senhor. Falam que estão adorando. Eles estão reconhecendo a dignidade de Deus por meio de um ato físico. Então, mais uma vez, a adoração é o reconhecimento da dignidade de Deus. Então, na adoração, nós reconhecemos e expressamos, seja por meio de pensamentos, de palavras, de músicas, de rituais e símbolos, inclusive de posicionamento físico, prostrando-se, a grandeza, a beleza e a bondade de Deus.
E essa adoração, nós podemos realizá-la de forma individual, quando estamos no nosso secreto, ou podemos realizá-la de forma coletiva. Como aqui nós estamos falando de disciplinas espirituais coletivas, ou seja, que vamos realizar com mais pessoas, eu vou dar maior ênfase a esse segundo tópico, que é quando nos reunirmos, como vamos adorar a Deus e o que significaria adorar a Deus de uma forma comunitária. Praticamente, em todos os versículos que tratam sobre adoração, Deus está presente. Praticamente todos. Tem algumas exceções. Então, vamos pensar assim. Quando Deus aparece para Abraão, Deus aparece para Abraão antes de ir para Sodoma e Gomorra para destruir, nós vemos que Abraão sai e se prostra, ele adora a Deus. Outro versículo, aí Moisés se encontra com Deus, aí está a sarça ardente, ele adora a Deus. Nós temos também outro exemplo, Isaías, ele tem a visão de Deus e ele adora a Deus. E inclusive reconhece a sua condição de pecador. E ele fala, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Okay? Mas ele adora a Deus, ele se prostra. E podemos colocar, por exemplo, também Tomé. Depois de que Jesus aparece ressurreto, aí Tomé coloca o dedo nas feridas de Jesus e ele o adora e fala, Senhor meu e Deus meu. Ele adora a Deus. Então, basicamente, todos os versículos, tem vários mais, mas todos os versículos que tratam sobre adoração, Deus está fisicamente presente. Ok? Agora, isso não significa que quando nós estamos realizando uma adoração comunitária, Deus vai se manifestar fisicamente de forma presente, como tem se manifestado na Bíblia. Por quê? Porque Ele já está presente no nosso meio. A promessa de que Deus estará no meio de nós e andará em nós foi cumprida quando o Espírito Santo veio morar em nós. Então, Deus está sempre presente. Ok? Então, a presença divina direta, ele não é, hoje, essencial para a verdadeira adoração. E quando eu coloco aqui direta, significa na forma física, tá? Vermos Deus, ou termos uma visão de Deus aí presente, enfim, porque o Espírito Santo já habita em nós, então ele está presente constantemente. E nós precisamos entender isso e ter isso muito claro. Porque essa presença constante de Deus nos capacita para sermos adoradores em todo momento, em todo local e em todas as circunstâncias. A adoração, ela é uma atitude nossa que é observada por Deus. Deus sempre vai estar observando a nossa adoração. E podemos dizer, inclusive, que a adoração nos conecta com Deus. A adoração nos torna um com Deus. No momento em que nós adoramos Deus, nós conseguimos encher a nossa mente e o nosso coração com a sua glória. É difícil expressar com palavras, e a Bíblia utiliza diferentes metáforas para expressar essa adoração. Mas a gente fica literalmente cheio da presença de Deus no momento de adoração, porque é o momento onde nós estamos frente a frente com o Senhor. Ok? Vamos continuar. Eu comentei que a adoração nos conecta com Deus, e agora eu lembrei de uma questão. Por que dá para falar que a adoração nos conecta com Deus? A adoração, ela nos faz um com Deus e faz com que a gente se torne semelhante a Deus. E existe um livro, que eu gostaria de recomendar para os irmãos, se puderem ler, ele de G.K. Bailey, que significa, que o título é Você se torna aquilo que adora. E é bem isso.
Quando nós adoramos a Deus, quando nós estamos na presença dEle, quando nós temos esse relacionamento de adoração com Ele, damos o seu local de dignidade, reconhecemos a dignidade de Deus, nós nos tornamos um com Ele e nós nos tornamos a sua imagem e semelhança. Lembrem que o objetivo final do processo de santificação, esse processo que o Espírito Santo está fazendo em nós, é fazermos o quê? Fazermos imagem e semelhança de Jesus. Bom, Ele quer nos tornar imagem e semelhança de Jesus, que é imagem e semelhança de Deus. Vamos lá. Adorar é experimentar também uma realidade maior, ou a realidade maior que sustenta todas as coisas. A adoração é experimentar aquele que era, que é e que há de vir. É experimentar o próprio Cristo ressurreto, o seu amor e a sua soberania, o seu reino. É experimentar todas as coisas que Ele já deu para nós. É trazer a realidade celestial à nossa vida hoje. Isso é adoração. A adoração, então, irmãos, ela tem que ser uma prioridade da nossa vida. É assim, para que o Senhor seja literalmente o Senhor, a adoração tem que ser fundamental na nossa vida. E ela tem que ser prioritária. A nossa vida, ela deve estar entremeada entre louvor, ação de graça e adoração, constantemente. Por isso que nós somos chamados para sermos adoradores. Somos chamados para reconhecer a grandeza do nosso Senhor em todo momento e em todo lugar. Agora, como é que uma pessoa se prepara para a adoração? Ou como se preparar para a adoração? O primeiro passo é termos uma expectativa santa. Como assim uma expectativa santa? É termos a certeza de que Deus vai falar conosco. Então, tenha a certeza de que você vai ouvir Deus. Chegue com essa expectativa. E tem um exemplo muito bonito que está no início do livro de Atos, quando os discípulos estavam reunidos, orando, e teve um tremor. Eles não ficaram escandalizados. Eles estavam orando e adorando. E por que eles não ficam escandalizados? Porque eles sabiam que quando Deus se manifestar, alguma coisa iria acontecer. Então, eles estavam com essa expectativa. Na verdade, esse tremor foi o resultado da presença de Deus ali. E se você está com essa expectativa de que Deus vai operar, você não vai ficar assustado quando Deus operar ali. Então, você vai adorar, fique com essa expectativa santa de que alguma coisa vai acontecer, porque Deus vai se manifestar. Ele quer se manifestar. Quando estamos verdadeiramente reunidos em adoração, vai acontecer a koinonia, que é uma palavra grega lá no Novo Testamento, que significa a comunhão. Vai acontecer a koinonia de nós com Deus e nós uns com os outros. Ok? Nós com Deus e um com os outros. E então, vamos ter o verdadeiro derramar de Deus sobre todos nós. Irmãos, isso é tremendo. Porque o livro de Atos, todas aquelas maravilhas que nós podemos ler no livro de Atos, elas vão deixar de ser simplesmente histórias que aconteceram lá e vão se tornar realidades no nosso meio. E a nossa oração é que nós possamos experimentar essas realidades hoje, porque elas estão aí disponíveis para nós. Nós precisamos desenvolver essa disciplina de adoração. E, meus irmãos, o Senhor vai se derramar de forma tremenda no nosso meio. Nós vamos experimentar
todas aquelas coisas que aconteceram no livro de Atos, porque são as promessas que Deus tem para nós hoje. Não são coisas do passado, mas são coisas para hoje também. A adoração, meus irmãos, também, além de começar com uma expectativa santa, ela precisa terminar com uma obediência santa. E vamos lá. Se não há obediência, nós não podemos falar que houve adoração. Por quê? Porque é impossível estarmos diante do Senhor e não sermos transformados, irmãos. E aqui, mais uma vez, eu quero pegar o exemplo de Isaías. Isaías ficou na presença de Deus. E ele adora o Senhor e ainda fala: Senhor, eu sou um pecador, lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E o que o Senhor fez? O anjo pegou aquela tenaz, foi lá, tocou na boca de Isaías e limpou Isaías. Então, irmãos, é assim que Deus faz, Ele opera mudança. Então, a verdadeira adoração faz com que nós nos conectemos com Deus, que nós consigamos ouvir a voz de Deus, e o que Deus espera de nós é a transformação que vem após essa verdadeira adoração. Como comentar para vocês, se o Senhor é o Senhor verdadeiramente, a gente vai responder a tudo aquilo que Ele fala para nós, em obediência e com alegria. Vamos ler aqui João 4, 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Irmãos, Deus está nos chamando hoje para nós sermos esses verdadeiros adoradores. Ele já nos deu tudo o que nós precisamos para sermos esses adoradores. Então vamos praticar essa disciplina de adoração. Vamos nos achegar a Ele com essa expectativa santa. Vamos nos derramar na presença dEle. E eu tenho certeza, irmãos, que o Senhor fará grandes maravilhas no nosso meio. Amém? Muito bem. Vamos então para nossas 4 perguntas básicas. O que você vai fazer com o que você aprendeu hoje? Como pretende fazer o que você aprendeu? Quando você pretende fazer o que você aprendeu? E com quem você vai compartilhar o que você aprendeu? Lembre de responder cada uma dessas perguntas. Essas respostas são importantes para o seu crescimento espiritual. Amém? Vamos entregar então esse tempo ao Senhor. Pai amado, nós te agradecemos por mais uma noite aqui de estudo. Pedimos, Senhor, verdadeiramente que venhas a falar no nosso coração, Senhor, que nós possamos compreender o que é ser verdadeiros adoradores, Senhor. Que nós possamos em todo momento reconhecer a Tua grandeza, o Teu poder, a Tua glória, a Tua honra, Senhor. E que nós possamos te exaltar em todo momento por quem Tu és, Senhor. Pois Tu és digno de receber toda essa glória, toda adoração e toda honra, Senhor. Nós queremos ser uma geração de adoradores, Senhor. Uma geração de pessoas que Te adoram em espírito e em verdade, Senhor. Pai, pedimos que pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, nós possamos crescer em sermos verdadeiros adoradores. Nos capacite, Senhor, e nos leve a águas mais profundas de adoração, Senhor. Nos leve a sermos pessoas que adoram em todo o tempo, em pessoas que reconhecem a Tua grandeza e a Tua dignidade em todo momento, Senhor. Oramos no poderoso nome de Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, uma boa noite para todos e que o Senhor os abençoe. Até semana que vem.